Fernando hoje nos pregou sobre os princípios do relacionamento e do discipulado da igreja primitiva, ali em Atos 2. Logo após o Espírito Santo ter sido derramado, então a igreja começou a viver uma dinâmica muito saudável de relacionamento e também de discipulado. E eles viviam juntos, diz o texto, tinham tudo em comum, oravam juntos, comiam juntos, a palavra de Deus era ensinada e eles então iam crescendo naturalmente conforme a vontade de Deus. Esse é o nosso ideal como igreja, queridos. Voltarmos aos princípios da igreja primitiva, de onde nós nunca deveríamos ter saído. A igreja nunca deveria ter saído desse lugar de comunhão, oração, partir do pão e fazer discípulos. É só isso. Mas aí a gente foi ter a nossa sede em Roma, aí o imperador cismou que o cristianismo tinha que ser a religião oficial do império, e aí a igreja misturou-se à política do Império Romano, e depois de tantos séculos a coisa foi se perdendo. Até que o movimento remanescente da igreja, ou seja, pessoas que ao longo desses primeiros 1500 anos da igreja sempre perceberam que precisavam voltar aos princípios, que a coisa estava se perdendo, que a gente estava ficando muito longe do que Jesus deixou como mandamento e como direção para a igreja. Então, Deus despertava alguém aqui, despertava alguém ali, e Deus foi tocando, John Huss, e de repente o Savonarola, e alguns outros começaram a perceber que a igreja estava longe dos princípios apresentados em Atos. E aí, Deus começa então a mover, e algumas pessoas vão se levantando com esse intuito. Precisamos voltar às raízes, precisamos voltar aos princípios. Igreja é gente junta, igreja é ajuntamento de pessoas, igreja não é prédio, igreja não é parede, igreja... E aí, um aqui, o outro ali, e na Bavária, e na Boêmia, e na Itália, e nos interiores da Inglaterra, a coisa começou a pipocar, e de repente, na Alemanha, Deus levanta, como disse o John Huss, John Huss é o João Ganso. Huss é ganso na língua boêmia, é uma língua precessora do alemão. E ele era do interior e criava ganso, o pai dele criava gansos e eles vendiam ganso na feira. Então ele era o João dos Gansos, John Huss. E ele começa a pregar o evangelho e afrontar algumas questões que a igreja naquele momento tinha se afastado muito dos princípios primitivos da palavra de Deus. E a igreja naquele tempo, então, de maneira truculenta, agressiva e violenta, tirou a vida de John Huss. John Huss foi amarrado a uma estaca, colocaram embaixo dele uma lenha e atearam fogo, e John Huss morreu queimado, cantando um hino, Tu és fiel, Senhor. E John Huss foi morto queimado, e enquanto ele queimava, ele disse a última frase que saiu da sua boca. Ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso, mas em breve Deus levantará um cisne, e este vocês não poderão queimá-lo. 100 anos depois, Lutero estava pregando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e a igreja tentou de tudo quanto foi jeito, destruir aquelas teses, tirar a vida de Martim Lutero, e impedir a reforma da igreja. E o que é a reforma, chamada pela história de reforma protestante? É o que o Fernando pregou hoje de manhã. É o objetivo e o intuito de voltar ao princípio, de onde nunca deveríamos ter saído. E aí, a partir de 1517, então,
a reforma da igreja começou. E esse movimento denominado reforma, que a partir do Lutero teve vários outros nomes e várias vertentes, e o Lutero não é o reformador da igreja, ele é um dos, né? Ele é a cereja do bolo, mas o bolo é muito maior. Então, eles traçaram alguns princípios que marcaram esse movimento chamado de reforma. Os principais são conhecidos como 5 solas. Sola, em latim, significa somente, né? Sozinho. Então, esses princípios de voltar às raízes, que era sola escritura, ou seja, somente a Bíblia é a única regra de fé e prática da igreja. Podemos ter os nossos documentos de organização da igreja, mas o organismo igreja só tem um documento, é a Bíblia Sagrada. Sola Escritura, e aí vem sola gratia, que é somente a graça de Deus. Ninguém é salvo pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. Então, depois de somente a graça, vem o solus Christus, que é somente Jesus Cristo, só nele temos salvação. E aí temos sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide, né, que é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Então, sola gratia, sola fide, solus Christus, os 3 pilares aí da salvação, pela graça, mediante a fé. E o último é soli deo glória, ou seja, só Deus é digno de receber glória. Nenhum homem, nenhum líder, nenhuma pessoa merece receber glória. Toda honra, toda glória e todo louvor deve ser dado somente ao Senhor nosso Deus. Esses princípios orientaram a igreja naquele primeiro momento de reforma. E depois, a própria igreja reformada, por assim dizer, começou também a se desviar dos princípios. E de vez em quando ela precisava que alguém lembrasse: olha, vamos voltar, porque é aqui que está a nossa raiz. Então, surgiu uma frase que marca os princípios da reforma, que é: Ecclesia reformata semper reformanta est. Em latim significa: a igreja reformada está sempre se reformando. Portanto, como que a gente pode saber se uma igreja é de fato reformada? Quando ela está sempre se reformando. Quando ela, vez por outra, para refletir e pensa: opa, precisamos voltar aos princípios. Precisamos voltar ao que é de fato importante. Ou como alguém já disse, precisamos fazer dos princípios a principal coisa que temos que fazer. E aí, queridos, Atos dos Apóstolos continua sendo a fonte principal da igreja que quer viver conforme a orientação de Jesus e dos apóstolos. Aqui eles não tinham as complexidades em termos tecnológicos que nós temos hoje, mas eles já tinham todas as complexidades humanas que nós temos hoje, porque o ser humano de Gênesis 3 para frente é pecador, luta contra o pecado, e é assolado por causa da sua natureza pecaminosa. Isso não mudou. Portanto, se isso não mudou, o Evangelho também não mudou. Se o homem continua pecador, então a necessidade de salvação continua latente acerca da humanidade. E é por isso que de vez em quando, e nesse mês de junho, nós separamos especialmente para isso, para voltar o nosso olhar para as principais coisas que devemos fazer como igreja. E a principal delas é discípulos. Discípulos. Porque fazer congressos, fazer cultos,
fazer eventos, fazer organizações, tudo isso é muito bom, quando cumpre o objetivo de fazer discípulos. Vamos fazer um congresso. Qual o objetivo desse congresso? Se o objetivo não for edificar a igreja, alimentar os discípulos, fazê-los crescer na graça e no conhecimento e em sabedoria, não precisa fazer congresso. Vamos fazer o retiro. Qual é o principal objetivo do retiro? Se não for fazer discípulos, não precisa fazer o retiro. Porque Jesus só mandou a gente fazer uma coisa: discípulos. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve como igreja, deve ter esse objetivo geral: fazer discípulos. Se isso não acontece, não é mais igreja. É clube, é associação, é ajuntamento, é um fenômeno religioso e social. Igreja deixou de ser. E não importa a quantidade, não importa a qualidade. Tem gente que está lotando estádio e não está fazendo discípulos. Tem gente que está na sala de uma casa, sentado num sofá com meia dúzia, fazendo discípulos. Porque o que importa de fato é se os discípulos estão sendo feitos. Essa deve ser a nossa preocupação. Então, Atos 9, na última quinta-feira, eu preguei do 26 até o 31, quando Saulo, mesmo já convertido, já discipulado ali num primeiro momento pelo Ananias, é trazido para a igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém tem um enorme preconceito contra o Saulo. E isso é muito natural e normal, porque Saulo era o maior matador de crente daquele tempo. Então o cara mata os crentes, agora o cara vem cultuar na minha igreja. Ficou todo mundo ressabiado com ele. Ninguém queria se aproximar para discipular o Saulo. Todo mundo com medo. E aí o Barnabé é o único que tem coragem. Por isso o título da mensagem da última quinta-feira, que já está disponível no YouTube, é o relacionamento discipulador é um ato de coragem. Não é para covarde, não é para medroso, não é para entrar nessa dinâmica de ser discipulado e discipular alguém. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. E aí o Barnabé começa a discipular o Saulo, e a perseguição em Jerusalém fica muito forte, a igreja vai se expandindo até chegar em Antioquia. Do capítulo 9 até o capítulo 13, mostra como a coisa se desenrolou para a expansão da igreja na Judéia e na Samaria. Porque no 13, já diz que a igreja de Antioquia estava uma igreja muito forte, muito saudável, com muitos líderes. E um desses líderes, o primeiro da lista é o Barnabé, o último da lista é Saulo. E aí da igreja de Antioquia, o Espírito Santo diz: separai-me, Barnabé e Saulo, o primeiro e o último da lista, para a obra que vos tenho chamado. E aí eles começam o que a gente chama de viagens missionárias aos gentios. Na primeira viagem, levam o João Marcos, como um ajudante, um auxiliar, só que ele é meio lento, meio lerdo, meio devagar. Na segunda viagem, aí agora ele passa a ser chamado na história de Paulo. Não é porque ele era Saulo, converteu, virou Paulo. Você viu aí, ele ainda é Saulo, já crente na igreja de Jerusalém. É porque enquanto ele está no meio de judeus convertidos, ele é Saulo, Shaul, o nome hebraico. Mas quando ele vai fazer missões aos gentios, ele usa o nome romano, que é Paulo, que é um nome mais relevante naquela cultura. Então ele muda de nome porque ele muda de foco. Bom, se eu vou conversar com gentios, eu não vou usar meu nome hebraico, vou usar meu nome gentio, Paulo. Só isso. E aí, na segunda viagem, ele não quer levar o João Marcos. O Barnabé, então, pega o Marcos, deixa ele comigo, então,
e faz um discipulado tão eficiente que ele vem a ser o primeiro escritor do Novo Testamento. O primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Quem é o Marcos? O João Marcos, da primeira viagem missionária, que o Paulo não quis mais e o Barnabé pegou. E aí ele leva o Silas, e aí coloca no lugar do João Marcos um jovem, filho de grego com judia, que é o Timóteo. E aí dali então Paulo, Silas e Timóteo fazem a segunda e a terceira viagem missionária, e a quarta Paulo vai para Roma, de onde escreve suas últimas cartas, preso, e aí a gente chega ao capítulo 28, acabou o livro de Atos. Então, o que nos resta compreender é esse parênteses que abriu entre o momento que o Saulo chega em Jerusalém até o momento em que Deus chama ele lá em Antioquia. O que acontece aqui? E aí tem algo aqui muito interessante para a gente perceber, e eu queria te chamar para ler comigo Atos 9, a partir do versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31, diz assim: Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse, volta o foco para Pedro, percebe? Abriu parênteses, Pedro volta a estar em foco. Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas, que significa gazela, aquele animal, né? Gazela, era o nome da moça. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de lavarem, puseram num quarto do andar superior, como Lida ficava perto de Jope. Os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou, depois voltando-se para o corpo disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Aí, quando o Pedro está lá, na casa de Simão, o Enéas tinha sido curado e a Dorcas tinha ressuscitado. A mulher ficou doente, morreu. Pedro foi lá, orou, a mulher voltou a viver. A notícia se espalhou, o texto diz que isso promovia muitas conversões. Aumentava o número de discípulos, porque os sinais que eram realizados comprovavam que aquela obra realmente era de Cristo. E aí Pedro está lá, e o texto diz que tem um cara lá perto, e o nome dele é Cornélio. Ele é um centurião. Centurião é um soldado, na verdade, uma espécie de sargento do Império Romano, do exército romano, e ele tem a função de cuidar em torno de 100 soldados.
uma espécie de sargento. O Cornélio é um cara muito respeitado, um líder militar, mas com um coração muito bom. Ajuda todo mundo, extremamente querido, um bom pai, bom marido, um bom militar. Os funcionários todos amavam ele, os amigos, a cidade, a região, todo mundo conhecia o centurião Cornélio, um cara bom toda a vida. E aí, Deus então quer levar o Pedro para usá-lo e fazer do Cornélio um discípulo de Cristo. Mas aí o Pedro tem preconceito, porque ele acha que um militar romano não merece ser discípulo de Jesus. Não pode, um militar não. Militar é o homem violento, truculento. E eu vi o que os militares romanos fizeram com o meu Senhor lá em Jerusalém. Então não. O evangelho é para os pobres, para os necessitados, para os agredidos, não para os agressivos. E aí Deus fala, vai lá, eu quero o Cornélio. E numa perspectiva humana, a gente olha e fala assim, mas o Cornélio não era um cara perfeito? Não aparece no texto nenhum defeito do Cornélio, pelo contrário, o texto exalta sua honra, sua moral e sua generosidade. Um cara humano, gente boa. E o Espírito Santo está movendo o Pedro e dizendo, vai lá, porque eu preciso fazer dele um discípulo de Cristo. Note, queridos, que nunca seremos bons o suficiente para sozinhos nos tornarmos discípulos de Cristo. É necessário uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Primeiro, para sermos salvos. Segundo, para sermos discípulos. Não é nossa bondade, não é nossa moral, não é o quanto nós somos queridos, é o quanto Jesus reina em nossos corações. É isso que faz de nós um discípulo. O Cornélio tinha tudo, mas não tinha Jesus. Então, estava faltando tudo. E o Pedro diz, eu não vou não. Não vou não, porque eu não gosto desses romanos, ainda mais militares. E aí ele almoça, está no terraço da casa, né? Como é que chama aquilo que se chamava? Alpendre, né? É o terraço. As casas antigas tinham algumas, principalmente quando eram umas casinhas melhores assim, tinha uma escadinha, subia e tal, e tinha uma parte assim que às vezes era até coberta, que é onde Jesus fez a última ceia com os discípulos. Às vezes cenáculo é mais quando é no templo, quando é uma coisa mais social, maior, né? Mas é a mesma ideia, é a mesma arquitetura. Quando é menorzinho numa casa, eles costumam chamar de alpendre ou de terraço, mas às vezes é cenáculo. É o que a gente chama de galeria, ok? A galeria lá na casa. Que às vezes era coberta, às vezes não. Então ele almoça e fica lá. Não sei se meditando, orando e tal, eu sei que de repente ele tem uma visão. E a visão era do céu, um lençol cheio de bicho, cheio de animais. E o Espírito Santo fala com ele, vai Pedro, come aí esses bichos. Mata e come. Ele fala, que isso, credo, que nojo. Matar esses bichos, para quê? E aí, não sei se o cheiro do almoço, né? Deu aquela... Estava na hora do almoço. O texto diz que ele viu o céu aberto, o objeto como se fosse um grande lençol, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves.
Cachorro, gato, jacaré, galinha, pombo. Imagina aí uns animais. E aquele lençol cheio de bicho. Se abre assim e o Espírito diz: vai, Pedro, mata e come. E ele: de modo nenhum. Não. Comida suja, animais impuros. Olha o Pedro santo, crente. Olha como esse cara é crente. Jamais vou comer coisa impura, ainda mais dado por Deus. Deus disse ao Pedro: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Quando Pedro volta daquela visão, não sei se um sonho, acordado, não sei. Sei que ele viu essa cena. E ele estava ainda pensando: o que significa isso? Bateram na porta. É para você ir lá no Cornélio, rapaz. Imediatamente ele caiu a ficha. Eu considero Cornélio um impuro, mas eu não tenho o direito de tornar impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, o relacionamento discipulador não pode ter preconceitos ou julgamentos. Senão a gente não discipula ninguém, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E Deus amou a todos, e deu o seu Filho por todos, e todo aquele que crê não perece, mas recebe a vida eterna. O nosso papel não é julgar ninguém, o nosso papel não é dizer quem merece ou quem não merece, o nosso papel é fazer discípulos, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, nos relacionar com os princípios do Evangelho, e isto vai naturalmente produzir discípulos. E aí o Cornélio aceita Jesus, o Espírito faz um movimento maravilhoso ali, e aí então a igreja começa a se expandir até chegar em Antioquia. Capítulo 11 é o movimento, e aí depois o Herodes, no 12, persegue fortemente os grandes líderes de Jerusalém, o Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, e o Pedro, grande líder também. E aí Pedro é preso, mas é liberto. O Herodes morre, e aí a partir do capítulo 13, é a segunda parte do livro, onde Paulo inicia as viagens missionárias até desembocar em Roma no capítulo 28. E esse parênteses aqui, ele é muito importante porque ele é a transição. O evangelho de judeus convertidos, passando por uma mudança de mente para chegar aos gentios. Então, algumas coisas precisam ser pontuadas aqui. A primeira delas é a perseguição. Se não houvesse perseguição, a igreja estava em Jerusalém até hoje, e não tinha saído de lá. Então, glória a Deus pela perseguição, porque foi ela que espalhou a igreja, e é por isso que nós estamos aqui hoje, em Guaranhuns, Vila Velha, vivendo o Evangelho, porque a igreja se espalhou até os confins da terra. A segunda coisa que eu quero pontuar é o poder do Espírito Santo. Porque quando a igreja se espalha, ela precisa permanecer, precisa de perseverança, precisa de resiliência, porque são muitos os problemas e muitas as adversidades. Então, é necessário uma força de vontade que o ser humano sozinho não conseguiria
se não fosse a presença e o poder do Espírito Santo. Terceira coisa que eu quero pontuar são os sinais. As coisas que aconteciam e que comprovavam que aquilo era uma obra de Deus e não somente de homens. Deus usa os homens, mas tem como nós percebermos as evidências de que aqueles homens estão sendo usados pelo próprio Deus. E isso está bem claro aqui. Quando Saulo chega na igreja de Jerusalém, tem esse marco. E agora, o que é que a gente vai fazer? O cara era matador de crente e agora ele é crente. O que é que a gente faz? Por causa dessa reação, então o Barnabé pega o Saulo e começa a se afastar de Jerusalém, porque ele é ali meio que persona non grata. Porque ali todo mundo sabe da fama dele. Ele viveu ali, ele era fariseu, ele foi aluno de Gamaliel, ele estava na morte, consentindo, talvez tacando até pedra junto, no Estevão, que morreu, apedrejado por ser crente. Então em Jerusalém não tem espaço para o Saulo, e eu acho isso muito lindo. Eu não sei se eu sou doido, gente, não, eu tenho certeza que eu sou, mas eu não sei se eu estou lendo errado. Eu acho muito lindo o fato da igreja de Jerusalém não aceitar o Saulo. Porque se a igreja de Jerusalém aceita o Saulo, talvez ele ficasse lá. E ficando lá, o evangelho não chegaria em Roma. Se não chegasse em Roma, não chegava na gente. Sabe, a mesma admiração que eu tenho de que os irmãos de José não gostavam dele, e eu acho isso maravilhoso. Que ótimo que ele não era benquisto pelos irmãos, porque isto o levou para o Egito, isso o tornou governador, isso salvou os hebreus. Se José é um irmão querido, ele nunca vai para o Egito. Se ele não fosse para o Egito, não teríamos a nação de Israel. Quem está entendendo, diz amém? A gente pode olhar para a nossa história de vida e ressignificar tudo de ruim que nos acontece. Ah, aquele povo não gosta de mim, aleluia, porque não é do propósito de Deus você ficar ali. Sabe, queridos, eu louvo a Deus, porque em alguns lugares o povo não gostava de mim, porque isso foi me empurrando para fora. E foi me empurrando para o centro da vontade de Deus. E quanto mais eu era empurrado, mais o Espírito me soprava, mais eu andava conforme Deus queria. Sabe, a gente não pode viver a vida na perspectiva do que é bom para nós. Nós cristãos não temos esse direito. Não é o que é bom para nós, é o que é bom para o propósito de Deus. O que é bom para que a vontade de Deus se cumpra. E o movimento do livro de Atos é exatamente esse: mostrar como Deus cumpriu a vontade de Jesus. O Espírito foi derramado para que a vontade de Jesus se cumprisse. Qual era a vontade de Jesus? Atos 1:8. Fiquem em Jerusalém, o Espírito vai ser derramado, vocês vão receber poder. Poder para quê, Jesus? Para serem minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8 é o resumo de todo o livro de Atos. A vontade de Jesus é que os seus discípulos fizessem essa progressão de Jerusalém até os confins da terra. O que é o livro de Atos? A história narrada de como o Espírito Santo fez isso acontecer. Então as perseguições, o poder que o Espírito dava e os sinais que aconteciam, era para que a vontade de Jesus se cumprisse. E é assim nas nossas vidas hoje.
Deus tem um propósito na sua vida. E o Espírito de Deus, pelo seu poder, vai promover sinais para que você entenda qual é a vontade de Deus, para que você seja direcionada pela vontade de Deus. Aquilo que é ruim para você pode ser excelente para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Você acha que o Saulo gostou de chegar em Jerusalém e não ser bem recebido? Quem é que gosta de não ser bem recebido num lugar? É claro que para ele foi ruim. E aí, quando ele escreve aos Romanos, já depois da sua segunda viagem missionária, ele nunca tinha pisado em Roma, mas ele soube que depois do Pentecostes, tinha lá, o texto diz, gente de tudo quanto é lugar, né? Panfilha, Grécia, Macedônia, Roma. Então tinha gente de Roma lá naquele Pentecostes. Naqueles 3.000 que Pedro batizou, tinha romano. Eles voltaram para Roma, começaram uma igreja lá. Mas começaram de acordo com a ideia deles. Então estava bem desvirtuada do Evangelho, porque eles não conheciam o Evangelho. Então Paulo falou, opa, vou escrever uma carta para dar uma orientada nesse povo. Depois da sua segunda viagem missionária, já cumprindo a vontade de Deus, agora que ele compreende todo o mal que eu sofri, todo o mal que me fizeram, tudo de ruim que me aconteceu foi para me empurrar para a vontade de Deus. Aí aos Romanos ele escreve, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados segundo o seu propósito. O versículo termina assim, a gente só para na parte A, eu tenho uma raiva disso. Todas as coisas cooperam para o bem. Não, o versículo não diz isso. Isso é a metade só. Lê lá. É Romanos 8, 28, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Cooperam para o bem de todos? Não é de todos. Dos que amam a Deus. Por que dos que amam a Deus? Quando a gente ama a Deus, a gente quer que a vontade de Deus se cumpra. Quando a gente quer que a vontade de Deus se cumpra, a gente percebe que até nas coisas ruins, isso coopera para o bem. E o nosso bem é estar conforme o propósito de Deus. Não importa quantas chicotadas eu tomei, importa quantas vidas foram salvas. Se lembram da história daquele menino? Que o pastor Mário Freitas contou, eu já contei aqui esses dias atrás. Um menino no Oriente Médio, não posso dizer o país, nem o local. Pastor Mário Freitas, da Missão Mais, missão de apoio à igreja sofredora, foi visitar aquele lugar onde a igreja é extremamente perseguida. Pegaram um menino, um adolescente, por volta dos 17, 18 anos. Menino crente, converteu, evangelizou os pais converteram, se juntaram à igreja naquele lugar, que se reúne escondido, em caverna, em subsolo, e tem uma página da Bíblia. Você sabia disso? Que tem agora gente, em alguns lugares do mundo, que são igreja, igual nós, que estão trocando página da Bíblia, uma página. Qual é a metodologia deles? Entra uma Bíblia no país, eles rasgam todas as páginas e dá uma página, porque uma página é fácil você esconder, uma Bíblia inteira é muito mais difícil. E aí o que eles fazem? Passam o tempo com aquela página. Quando se encontram, eles trocam as páginas. Eu tenho isso aqui de Lucas, aí o cara, eu tenho esse aqui de Isaías. Ui! Aí o cara fica um tempo lendo aquela página de Isaías e vão trocando as páginas. Você tem noção disso? E aí, o menino foi pego, foi preso. Pastor Mário Freitas chegou, um líder de maneira estratégica, levou ele até esse grupo de irmãos, e foi compartilhado lá. Olha, pegaram, levaram, e a notícia que nós temos é que ele está sendo torturado para negar Jesus. E a maneira que eles estão torturando, eles estão enfiando agulhas
embaixo das unhas do menino, ligando eletrodos, fios, né? Elétricos nas agulhas e ligando numa máquina de tensão elétrica e dando choque. E a eletricidade entra pela agulha, embaixo das unhas do menino. E ele leva choque, todos os dias, descalço, todo molhado, num lugar frio, sombrio, gripado, tomando choque, com um único objetivo: negar a Jesus. Pastor Mário Freitas, quando ouviu aquilo, ficou extremamente compadecido. Assim como eu e você que ouvimos isso a primeira vez. Isso dá um choque na gente. Literalmente, é um choque, né? Existe isso no mundo? Existe. Pastor Mário Freitas, então, pede ao líder guia: me leve na casa dos pais do menino depois. E ele chega lá e diz: olha, vamos orar. E ele fala: eu quero orar pelo menino. E o casal, porque esse povo da igreja perseguida, quando eles recebem alguém que vem para ensinar a Bíblia, para compartilhar conhecimento, eles tratam com uma honra, assim, é como se fosse um rei. Eles respeitam demais. E aí eles: ai, amém, pastor, ora sim pelo meu filho. Pastor Mário Freitas começou a orar. Ele falava e o guia traduzia para os pais entenderem a oração. E o pastor Mário Freitas começou: obrigado pela obra que o Senhor está fazendo, etc, 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 etc. Quero colocar o fulano em tuas mãos, pedir ao Senhor que, conforme a tua vontade, que o Senhor liberte ele da prisão e dessa tortura terrível que estão fazendo com ele. Quando o cara traduziu a oração, o casal abriu os olhos, bateu no Mário e falou: não, 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 não. E aí o pastor Mário Freitas assustou, olhou para o guia perguntou, eles falaram alguma coisa e o cara traduziu: eles estão pedindo para você não fazer essa oração. Pastor Mário: como assim? Não, eles não querem que Jesus tire ele da cadeia. Como não? É porque a notícia que chegou é que quanto mais ele aguenta, mais gente se converte. Eles entenderam que o propósito de Jesus foi levar o filho deles lá para dentro, para que pela perseverança dele, muitos se convertessem. Para eles é uma honra ter o filho sofrendo, para que pessoas se cheguem a Cristo. Nós somos muito egoístas, fala a verdade. O cristianismo ocidental é muito egoísta. Talvez por isso sejamos a igreja com maior quantidade e com menos qualidade. É hora da gente abrir mão do nosso egoísmo, das nossas vontades, dos nossos prazeres, deleites, das nossas manias, e nos lançarmos nessa dinâmica, que é a única dinâmica que a Bíblia nos propõe como igreja. Não o que nós queremos, mas o que o nosso Senhor quer. E Ele quer que a gente viva num relacionamento discipulador. Ou a gente se relaciona para fazer discípulos, ou a gente não vai cumprir a vontade de Jesus. O que é que nos garante isso? Em primeiro lugar, a presença e o poder do Espírito. Em segundo lugar, os sinais que acontecem à nossa volta. E em terceiro lugar, o resultado, as pessoas que são alcançadas através de nós. Nós podemos, se nós quisermos. Meu conselho para você nessa noite, se você ainda não é, se torne um discípulo de Cristo. Aceite o senhorio de Jesus na sua vida, porque isso vai ressignificar toda a sua história. E você vai perceber que aquilo que você achava que era ruim, na verdade estava cooperando para o seu bem, para que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. E se você já é, que você seja cada vez mais saudável e cada vez mais frutífero, produtivo para a glória de Deus. Se você é discípulo, você só tem um mandamento: faça discípulos. Que essa realidade alcance nossas vidas nesta noite.
que os não discípulos se tornem discípulos e que os discípulos façam mais discípulos. E a igreja vai continuar fazendo o que foi criada para fazer, até ser buscada pelo seu dono e pastor. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você tome a decisão correta, segundo a orientação do Espírito. E não temas, o Espírito te dará o poder e a força necessária para você enfrentar qualquer dificuldade.